Então, nesse vídeo de hoje, olha só, eu vou te contar 5 coisas importantíssimas que você não pode deixar de saber se você tem fibromialgia. Então, fica comigo! E para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a doutora Andréa Salvador, eu sou fisioterapeuta, educadora física e bailarina. Tenho mestrado em reabilitação e doutorado em reumatologia. E é por isso que eu tô aqui hoje para contar tudo para você, o que é de mais importante aí na fibromialgia, o que talvez não deu tempo, né, do seu médico te explicar ou falar tudo a respeito dessa doença tão misteriosa. E eu sei de tudo isso porque quando os pacientes chegam aqui no consultório para mim ou vêm fazer uma consulta, eles chegam com a cabeça cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, que não sabem aonde procurar, o que fazer e desesperados, porque depois que recebeu o diagnóstico, falou assim, e agora? O que vai ser de mim? Então, vamos lá? Então, a primeira coisa importantíssima que você precisa saber. A fibromialgia ainda tem uma causa desconhecida. O que será que isso quer dizer? Quer dizer que ainda é uma doença muito recente. Não é porque a gente vem falando dela nos últimos 10, 20 anos que a gente já sabe tudo sobre essa doença. A gente sabe já algumas coisas, mas ainda é pouquinho, ainda perto do que a gente está por descobrir. E o que a gente sabe? A gente sabe que existe tratamento, certo? Então, o tratamento existe e é possível. De repente, você precisa aí de uma medicação logo no começo, então seu reumatologista vai te indicar, então, em alguns casos se faz necessário tomar medicação sim, outros casos não. A gente sabe também que o exercício é um excelente remédio. O exercício vai ajudar muito no seu tratamento da fibromialgia se faz necessário. Então, você passar por uma terapia com uma psicóloga, fazer um trabalho de corpo e mente é importantíssimo. Então, não é porque é desconhecida a causa fundamental dela que a gente não sabe como tratar. Tem tratamento sim. Então, essa é a primeira dica, é a primeira informação importantíssima que você precisa saber. Outra coisa importante, o nosso segundo ponto, que o diagnóstico ele vai ser feito a partir do seu relato, né? É um diagnóstico clínico. E aí, provavelmente, você deve estar sentindo dor aí há mais de 3 meses. Então, ninguém tem como fazer um diagnóstico de fibromialgia com uma pessoa que chega falando lá que começou com uma dor no último mês lá no ombro. Então, não é assim que funciona. Normalmente, essa pessoa que tem fibromialgia tem dor no corpo inteiro, essa dor ainda passa por várias partes do corpo, a pessoa fica angustiada porque fala assim, todo dia acorda com dor e é num local diferente. Mas o importante é que essa dor tem que ser persistente por mais de 3 meses. Essa condição, ela é crônica. E o paciente, quando ele chega tão angustiado, porque já passou por tantos médicos, que fala pra mim, né? 3 meses é pouco. Normalmente, os pacientes chegam pra mim já sentindo essa dor 1, 2, 10 anos. E às vezes o diagnóstico é super recente, foi feito só agora nos últimos tempos, tá? Então, tem que ter pelo menos 3 meses de doença, né, de dor crônica constante, certo? Vamos lá. Outra coisa importantíssima. 3. Fibromialgia não mata. Não, tem dia que a gente acorda, a gente vai falar assim, nossa, eu vou morrer de tanta dor. Não, a gente vai morrer com a fibromialgia, mas a gente não vai morrer a partir dela, tá? Então, é diferente de outras doenças. A fibromialgia, ela causa uma alteração, né, nos neurotransmissores, da quantidade de serotonina, que não vai te levar à morte. Então, isso é importantíssimo, ficar essa diferença e isso ter claro na sua mente de que respira, calma. Depois do diagnóstico da fibromialgia, eu vou ter uma vida, posso tratar, tem tratamento e eu não vou morrer de fibromialgia. E sim, vou acompanhar ela o resto da minha vida. Mas tem controle, tá bom? Então, assim, respira fundo, diferente de outras doenças que podem te levar, né, à morte, a fibromialgia, isso não vai acontecer. Nosso próximo ponto, olha só, deformidades. A fibromialgia, ela passa a ser incapacitante, a gente passa a não conseguir mais fazer as atividades do dia a dia que fazia antes, então às vezes é difícil até de pentear o cabelo.
né? De lavar uma louça, ficar em pé ali já é muito difícil. Mas deformidades não vão aparecer. Então, aqueles dedinhos, né, desviados para o lado, perder a movimentação, a mão ficar caída, perder a força, a gente perde a quantidade de força, mas isso não vai ser capaz de desviar os dedos. Então, quando aparece aquela pontinha do dedo desviadinha para um lado, é outra coisa, tá? Então, não tem nada a ver com a fibromialgia deformidades. Isso é angustiante, né? Porque o que a gente percebe? Que é difícil a gente explicar o que a gente está sentindo. Imagina entender o que a gente está passando. Se não tem nada físico ali aparecendo. Não tem nada físico. E aí que a gente entra no nosso quinto ponto importantíssimo do nosso vídeo de hoje. Eu já dei um spoilerzinho lá no começo, né? Olha só, o diagnóstico, ele é clínico. Então não vai ter exame nenhum que comprove a fibromialgia. Então, deformidade não vai ter, né? Acabei de falar para vocês. Então, não vai ter nenhuma alteração física, não vai ter nenhuma alteração estrutural e nem nos exames, exatamente. Então, como que a gente vai entender, né? Tudo que a gente está passando, como que a gente vai explicar para uma pessoa se não tem comprovação em exames? É totalmente clínico. Então, você pode fazer uma ressonância, você pode fazer um raio-x, você pode fazer uma eletroneuromiografia. Pode dar alterado? Olha só, importantíssimo. Pode sim. Pode aparecer uma artrose no seu joelho, pode ser um bico de papagaio lá na coluna, uma hérnia de disco, tá? Então, assim, no exame de sangue, pode ser que tenha alguma alteração aí, mas que não é isso que vai te levar no diagnóstico da fibromialgia. E assim, nada impede de você ter outras doenças, até outras doenças reumáticas e fibromialgia. E aí, qual vai ser a sensação e os sintomas? Bem piores, né? Porque a fibromialgia, ela aumenta a sensibilidade do corpo. Então, todo e qualquer sintoma de outra doença, de outra patologia, ela vai ser aumentada pela fibromialgia. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo. Então, olha só, estou preparando vários vídeos para vocês. Aqui no canal já tem muito material e muito conteúdo. Então, para você ficar atento e saber tudo o que está acontecendo, sabe o que você vai fazer? Aciona aqui o sininho para você sempre estar recebendo as informações e as notificações quando tem um vídeo novo. Então, se você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber sobre a fibromialgia, deixa aqui nos comentários que eu vou sempre preparando material e conteúdo para você. E claro, que se esse vídeo foi legal e foi interessante para você, não esquece de dar sua curtida também, pra gente saber se está no caminho certo. Combinado? Então olha só, até o próximo vídeo. Fica aqui no canal e assiste tudo e vem aprender comigo como melhorar da fibromialgia, entender todo esse processo que você está passando aí. E o mais importante, tem tratamento e é possível melhorar. E eu tô aqui para te ajudar, pode ter certeza. Até o próximo vídeo.